Bem-vindos ao canal Desenha Pra Mim. Meu nome é Carla Guiar e esse aqui é um projeto que fala sobre o diagnóstico do autismo, do transtorno do espectro do autismo. E aqui abordamos situações com famílias, necessidades dos nossos filhos e trocamos informações, ensinamos procedimentos, além de mãe atípica, eu também sou terapeuta, e faço meu trabalho aqui no Rio de Janeiro, também. Eu sou mediadora escolar, eu sou aplicadora ABA, mas eu também trabalho com tecnologia. Então, assim, eu vim para esse mundo da educação porque meu filho foi diagnosticado com autismo quando tinha 2 anos. Hoje ele está completando 17 anos, eu estou muito feliz, porque, assim, eu vejo que tudo que eu estudei e toda a minha mudança no meu padrão de comportamento influenciaram diretamente na educação do meu filho. E hoje, o assunto aqui é justamente sobre isso. Quando e como aconteceu esse momento da minha virada? Porque, você imagina, isso não foi uma coisa assim natural. Não foi simples, eu soube do diagnóstico e, de repente veio tudo na minha cabeça e eu aprendi a fazer tudo sozinha. Não foi assim. Bem que eu gostaria. Seria muito mais fácil, Mas não foi desse jeito. Eu soube do diagnóstico, que como todas as pessoas, eu passei por aquelas fases psicológicas, Eu te diria que eu não fiquei muito tempo no luto, não, porque eu, pessoalmente, eu não sou o tipo de pessoa que tenho essa predisposição, Mas eu não julgo quem passa por isso, é natural, negação, luto, a gente fica mesmo triste, Mas eu fui muito atrás de conhecimento, Mas eu fui muito atrapalhada, porque assim, como eu era e também sou ainda da área da tecnologia, na minha cabeça eu sempre fui muito pragmática, Então eu sempre procurei muito as informações e eu achava que eu conseguiria um manual, Uma receita de bolo, é isso que eu queria, Assim como eu conseguia na tecnologia uma receita de bolo, alguma coisa para fazer, porque o técnico tem essa tendência a querer uma solução rápida, E eu não entendia como isso. Se eu não sabia nem o que era autismo, como é que eu poderia achar uma solução tão rápida assim? E se fosse rápido assim, teria medicação, seria muito mais fácil. Não seria a dificuldade que a gente tem hoje com escola, com terapeuta, com um monte de lei para fazer com que se cumpra os direitos dos nossos filhos e por aí vai, Então, e eu hoje quero falar desse meu momento de virada. Porque quando as pessoas me conhecem hoje, tem a impressão de que eu sempre fui assim, de que pra mim é muito fácil, porque eu sou inteligente, porque, nossa, é cada comentário que eu fico assim, gente, nada disso. Foi atrapalhado. Eu tomei muito tombo para poder descobrir. O meu filho pintou e bordou num monte de lugar, porque eu não sabia educar uma pessoa diagnosticada com autismo. Eu já tinha uma filha antes, eu já estava tendo problema com ela porque ela era pré-adolescente e também não estava sabendo lidar com essa situação de uma filha pré-adolescente e um filho diagnosticado com autismo. Gente, foi o caos na minha vida, o caos. E praticamente estava no meio de um divórcio, então também não foi nada fácil. Tudo isso aconteceu ao mesmo tempo no caldeirão das emoções, E como eu cheguei a esse meu momento? Eu precisei de terapia, eu precisei me entender, eu precisei de pessoas que entendiam sobre o assunto, me explicar como funciona para eu começar a fazer os procedimentos em casa. Esse é um dos motivos que eu fiz esse projeto Desenha Pra Mim e que eu estou mantendo até hoje, porque eu vejo que muitas pessoas têm a mesma dificuldade que eu tinha de enxergar como fazer dentro de casa, Porque a gente tende a ir para a pena ou achar que porque a pessoa tem muitas habilidades, um nível 1 de suporte, que antigamente chamavam de leve não tem nada de leve. Então, assim, achava que precisava, subestimavam, e aí não faziam o que tinha que ser feito, Ah, não, isso daí é do autismo, Ou então chamavam o meu autista, quer dizer, isso também me incomoda um pouco, que hoje eu tenho um capacitismo para explicar para as pessoas para não fazer isso,
né? O seu filho não deixou de ser o seu filho para ser o autista. Ele continua sendo seu filho, o Cláudio, o João, o Luiz, não importa o nome, a Aninha, não importa. Continua sendo seu filho, só que você descobriu que tem uma característica a mais, que é o autismo, né? E a gente não diminui isso, porque o autismo realmente na vida da gente muda tudo, né? Inclusive o nosso padrão de comportamento. Porque a gente, como parente, como pai responsável direto, a gente tem que mudar nosso padrão de comportamento. O nosso ciclo de amigos muda. A nossa forma de ver o mundo, porque se não mudar, gente, não vai funcionar. Se você quiser fazer o mesmo, ou dar a mesma educação que o seu pai te deu, que o seu avô deu para sua avó, sua mãe, aí por diante, não vai funcionar. Não vai funcionar. Porque o entendimento, além de ser único, né? Porque ali a gente está falando de uma pessoa, né? É bem diferente, né? Você não pode simplesmente falar. Verbalmente ensinar é como jogar palavras no ar. Não vai funcionar. E a gente ensina de várias formas. A gente ensina através do nosso próprio comportamento, do nosso exemplo, das palavras, por imagens. A gente tem muita forma de ensinar, né? Então, se eu não mudo o meu padrão de entendimento, de comportamento e de visão de mundo, vai ser muito difícil eu conseguir transmitir para o meu filho um ensinamento que fique, né? Porque eu faz o que eu faço, como é que fala? Faz o que eu falo, mas não faz o que eu faço. Isso é terrível, porque o nosso exemplo é que vai fazer a diferença, né? Nossa postura na hora de falar. E várias vídeos eu já coloquei a respeito disso, né? E hoje eu tô aqui para dizer, errei muito, fiquei muito tempo patinando até entender, porque não foi só o estudo formal que me fez entender as questões com autismo. Foi também a minha modificação pessoal, a minha reorganização em casa, que modificou muita coisa. Curou o autismo? Não, autismo não tem cura, né? E eu te digo, o autismo é um tratamento individualizado, porque o que serve para o meu filho vai servir para o seu de uma outra forma, não da forma que eu fiz para o meu filho. Por isso que precisa do plano de ensino individualizado, por isso que precisa entender como o seu filho aprende, né? É por isso que precisa de terapia, né? Mas só terapia e medicação e médico não adianta se também não tiver a nossa mudança, porque a gente precisa mudar para a gente poder explicar e transmitir isso para a escola também, que não está preparada para receber os nossos filhos. Não está ainda não está. Sabe? Ainda o que acontece hoje é um jogo de empurra muito grande, né? E que no final das contas, a gente em casa tem que fazer a diferença no tratamento, sabe? E faz uma diferença muito grande, significa muito a nossa intervenção em casa, né? É por isso que eu sou contra quando falam assim, não, tá na terapia, mas treinou os pais? Não. Como é que você quer que não vai ter resultado adequado? Vai funcionar, claro que vai, talvez, em alguns anos, mas precisa também que os pais sejam treinados, precisa incluir os pais na terapia também. Os pais precisam fazer tratamento junto, os pais precisam entender das modificações de padrão de comportamento. Porque senão, gente, é nadar contra a maré. Demora muito. E tudo que a gente não pode no autismo é perder tempo. E assim como eu estou em muitos grupos de mães, eu estou sempre vendo relatos das mesmas coisas, né? Infelizmente, esses grupos têm mais mães do que pais. Eu gostaria que tivessem assim, um misto de pessoas, né? Para a gente poder trocar as ideias, para a gente poder conversar o que é melhor e não só reclamar, não só solicitar direitos, mas também ensinar mais, né? Como se fazer, né? Dar caminhos para a pessoa poder sair daquela escuridão e finalmente ver um caminho para poder fazer as coisas em casa também. Vai fazer a diferença na vida daquela pessoa, daquela família, vai trazer qualidade de vida para aquela família. E eu não estou falando só em gastar dinheiro com terapia. Eu estou falando de fazer em casa, gente. É de graça, a gente pode fazer. Modifica-se toda a educação. Mas toda aquela base da educação do respeito, do saber esperar, do dizer não, tudo isso é utilizado, mas de uma forma diferente, né? E aí é que tá. Você prepara o seu filho, prepara a base do seu filho para que ele possa conviver nos outros ambientes sociais, né?
E aí eu tô falando de um nível que tem condição de viver em ambientes sociais. Mas a gente tem níveis de autismo, no nível 3, por exemplo, com outras comorbidades, que a gente não consegue fazer isso na sua totalidade. Mas a gente consegue trazer qualidade de vida para aquela pessoa, traz mais autonomia, né? Então, assim, é sair daquela linha da piedade e entrar na linha da ação, né? Então, piedade é autopiedade, né? Porque eu também passei por esse processo, né? E as pessoas falam assim, não, mas eu não consigo porque eu sou mãe solteira, também sou. Então, praticamente eu fiz tudo sozinha, tive que trabalhar para ver minha família, enfim. A minha casa praticamente foi tudo comigo. Então, você fala assim, mas como é que você conseguiu? Gente, porque não é quantidade de tempo, é qualidade de tempo, né? E é isso que eu explico muito aqui no canal. E eu espero que as pessoas possam pegar um pouco mais dessa informação. E não só isso, entenderem que existe o momento do clique da virada. Aquele momento que eu falo assim, opa, parou. Parou, não tá legal, a coisa não tá funcionando. Por que não está funcionando? O que está acontecendo comigo? Como eu me vejo nessa situação de mundo, de casa? Quem sou eu? Qual personagem? Qual o papel que eu faço nessa família? E como eu estou fazendo esse papel? Né? É a hora que a gente precisa se ver por dentro. É a hora que a gente precisa se enxergar e falar assim, eu preciso mudar alguma coisa. E acredite, quando você muda, tudo ao seu redor muda. Seu ciclo de amigos, a sua vida, sua maneira de pensar, sua maneira de trabalhar, sua maneira de conversar com as pessoas e, sobretudo, a sua maneira de educar. Porque aceitamos o desafio da educação atípica. Se a atípica já é difícil, a atípica multiplica por 3, no mínimo. Então, assim, a gente precisa aprender a se olhar e a gente transformar isso em ação, né? Não só em sofrimento, em tristeza, mas também em ação. Eu entendo o sofrimento, eu passei por isso também, mas eu te digo que a gente precisa de tratamento para a gente poder passar por isso, porque a gente não pode ficar muito tempo parado nisso, porque tempo é algo muito precioso no tratamento do autismo, ok? Então eu espero que eu tenha ajudado aí com as minhas informações. E se você puder, compartilhe o vídeo, deixe o seu like para a gente propagar essas informações para mais famílias, não é verdade? Então, muito obrigada e até a próxima.